Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui em mais uma live. Essa é uma iniciativa do movimento Chega de Descaso, que diante dessa pandemia do novo coronavírus e essas intermináveis fake news, a gente se viu no papel de poder trazer especialistas e lideranças comunitárias para a gente poder debater um pouco sobre esse novo coronavírus e formas de enfrentamento a ele. Tenho o imenso prazer de receber hoje aqui um querido amigo, o médico intensivista Tiago Henrique. O Tiago também é mestre em saúde pública pela USP, um cara super sério, super capacitado, e ele vai poder falar um pouco aqui com a gente sobre como é que está o cenário nas UTIs e CTIs, por onde ele trabalha e tem ampla experiência. Tiago, um imenso prazer estar aqui com você nessa tarde. Obrigado, Leandro. Obrigado, pessoal do Movimento Chega de Descaso. Estamos aqui na tarde de sábado, meio cansado. Vão me desculpando aí pela cara de cansado, que eu não consigo esconder, mas é porque a gente está dando muito plantão aqui na linha de frente. Eu trabalho em hospitais públicos e hospitais privados aqui em São Paulo, na UTI. E aí está sendo bem cansativo para a gente. Então, só por isso eu peço desculpa, mas no mais estamos aí para ajudar aí nesse debate, nessa discussão. Tiago, dá para perceber que, para quem conhece o Tiago, sabe que ele é um cara super animado, descontraído, e eu percebo o quanto ele está assim, mais sério, centrado. É visível ver o cansaço do Tiago. Eu acredito que você deva estar trabalhando como nunca, né? E, rapaz, o que está acontecendo, né, com o nosso país? São Paulo, podemos dizer que é o epicentro, né, da pandemia no país. Eu estava fazendo uns levantamentos hoje pela manhã e eu vi aqui que o Brasil já computa mais de 3.600 mortos, 357 mortes só nas últimas 24 horas e mais de 52 mil casos confirmados. E São Paulo, a sua região, tem mais de 1.500 mortos, 167 só nas últimas 24 horas. Diante desses números assustadores, ao mesmo tempo a gente percebe que a população de São Paulo não está respeitando o isolamento. Criaram até um índice de distanciamento, onde eu pude ver que até nos bairros de classe média alta, esse índice tem chegado em torno de 40%, enquanto que o recomendado seria acima de 70%. Você, como um médico experiente, intensivista, está lá atuando, vendo a gravidade dessa situação. Como é que você se sente diante desses números, diante da postura da população? Eu queria te ouvir nesse momento. Olha, Leandro, a gente acaba se sentindo um pouco frustrado, sabe? Porque como eu acabo atuando tanto na rede privada como na rede pública aqui, a gente conseguiu perceber a primeira onda de casos que veio na rede privada de São Paulo, que afetou mais pessoas que viajaram para o exterior e familiares dessas pessoas que viajaram para o exterior, e depois, aí depois um refluxo um pouco dos casos na rede privada, e começaram a diminuir um pouco o ritmo, e um afluxo maior de casos na rede pública agora que a epidemia, né, de algumas semanas para cá, ela já ganhou as periferias da cidade de São Paulo. Então, a gente acaba ficando muito frustrado porque a doença ela é uma doença muito violenta do ponto de vista fisiopatológico. A gente ainda não conhece muito da doença, a gente ainda não sabe qual é a carga de impacto mesmo, assim, que essa doença vai causando para as pessoas no longo prazo. No curto prazo, a gente já está vendo que, por mais que a mortalidade ela não seja lá tão alta, mas a gente está tendo uma taxa de letalidade no Brasil que é razoavelmente alta até, antes do Brasil entrar em colapso. Isso é uma das coisas que me preocupa.
Nós estamos aqui agora, pelos dados do próprio Ministério da Saúde, com a taxa de letalidade quase 7%, 6,9%. Isso é uma taxa de letalidade muito, muito alta da coronavírus, considerando que a gente começou a ter os primeiros estados entrando em colapso agora. Então, essa taxa de letalidade ela ainda não está, vamos dizer assim, poluída pelas mortes que tiveram sem nenhuma assistência. Essas pessoas aí que morreram, morreram no ambiente intra-hospitalar. Elas não morreram como na Itália, como na França, como nos Estados Unidos, inclusive, fora do ambiente hospital, né? Assim, então, isso é uma das coisas que preocupa muito a gente. E quando a gente tem governantes que ficam falando, dando sinais completamente opostos à população, a população fica perdida. Porque num momento como esse, de crise intensa como essa, a gente precisa de lideranças que apontem um rumo para a sociedade não ficar aquela coisa caótica, e apontem um rumo e o rumo de proteção à vida. A gente chegou a ter isso no início, né? Quando a gente tinha um Ministério da Saúde, né, razoavelmente mais competente desse do que está aí agora, mas comparado com esse que está aí agora, só que agora a gente está vendo, eu fui fazer compras agora há pouco, que eu vou dar plantão já hoje à noite novamente, e quando eu vi, eu estava diante de um monte de gente na rua no pleno sábado. Então, assim, aqui a gente em São Paulo, a quarentena aqui vai se estender até o dia 10 de maio oficialmente, mas a taxa de isolamento social já caiu muito. Então, a gente fica frustrado. Acho que a palavra é essa muito, porque a gente sabe que uma vez relaxando essa quarentena, uma vez relaxando o isolamento social, as pessoas vão voltar a ter mais casos. E a gente que está na terapia intensiva, a gente sabe que são casos de pessoas que demoram a sair do hospital. Uma pessoa que entra no hospital, mesmo com a forma moderada, ela é uma pessoa que não vai sair do hospital com 2 dias. Ela não vai lá fazer uma cirurgia tal e vai para casa. Não é assim que funciona. E as pessoas que precisam de terapia intensiva, ainda mais se forem entubados, nós estamos falando de pelo menos 2 semanas de internação no total. Quem for entubado, pacientes que são entubados, a gente acaba passando pelo menos 2 semanas com ele entubado, né? Com o paciente entubado. Depois de entubado, umas 2 a 3 semanas. Então é difícil, é uma internação longa, prolongada, e na medida que você tem um primeiro choque de pessoas que chegam e ocupam o serviço de saúde, aquelas pessoas que vêm depois não conseguem vaga, porque aqueles ainda não saíram. Então, assim, a gente tem toda uma dinâmica dessa doença que, nas palavras do ex-secretário de Vigilância e Saúde, que eu concordo muito com ele, ela é uma doença que não ataca apenas o indivíduo, né, o corpo humano. Ela é uma doença que ataca o sistema. Ela ataca o sistema de saúde, ataca o sistema econômico, ataca o sistema educacional, ela ataca os sistemas que organizam as sociedades no mundo inteiro. Então, não é uma brincadeira, não é uma gripezinha, é uma doença muito violenta, então deixa a gente um pouco frustrado de fato. Ela ataca a sociedade como um todo, né, Tiago? Isso aí é sem dúvida. E por isso a importância daquele mantra do achatamento da curva, né? Porque você Exato. acabou de explicar que é um tempo médio de 14 dias entubado e a Para gente quem não precisa tem ser entubado, né? Para quem precisa ser entubado. Porque não isso. E a são gente, todos, né? A gente tem uma taxa aí de em torno de 5% que são os pacientes mais graves que vão precisar de UTI, entendeu? isso, e a gente acaba não tendo leitos para todo mundo. Com certeza. E a gente acaba vendo essa movimentação toda em relação aos hospitais de campanha, pelo que você está observando o cenário, dentro e fora das unidades. Você acredita que essa quantidade de leitos que estão sendo organizados assim, em cima da hora, você acredita que irá dar conta, levando em conta que nem todo mundo está respeitando, a grande, talvez uma boa parte da população não esteja respeitando o isolamento? Você acredita que vai dar conta mesmo assim esses hospitais de campanha? Olha, eu não sei te dizer, Leandro, porque assim, esses últimos dias a gente eu faço parte do podcast Medicina em Debate, e a gente vem construindo, analisando dados já desde o início dessa pandemia. Mas particularmente nessa última semana, eu não consegui dar conta de acompanhar a evolução dos novos leitos de hospitais de campanha espalhados pelo Brasil, fundamentalmente porque eu trabalhei muito. Então, assim, foi muito plantão, muito com os pacientes lá. Então, eu olhei menos para esses dados nessa última semana. Mas uma coisa que me chamou a atenção positivamente
foi que, por exemplo, o Rio de Janeiro está preparando, vai ter em torno de 2.500 leitos de hospital de campanha, pelo que eu vi no jornal ontem, né? Eu estava no hospital ontem de plantão e aí eu consegui ver isso no Jornal Nacional. O Rio vai ter 2.500 leitos no hospital de campanha, sendo 667, se eu não me engano, de UTI. E isso aí é um bom dado, né? Assim, a princípio, isso daí é um bom dado para a gente, mas considerando que a rede do Rio de Janeiro, se ela colapsar, eu não sei se essa quantidade de leitos a mais ela vai dar conta, porque a Rio de Janeiro é uma cidade muito populosa, com muitas iniquidades, e assim, com localizações que são muito piores que São Paulo do ponto de vista da aglomeração social no cotidiano. Então, eu não sei se o Rio de Janeiro, por exemplo, esses leitos aí de hospitais de campanhas, eles vão dar conta da demanda. A gente não sabe, até porque a gente não sabe ainda a dimensão que essa doença pode tomar no Brasil, porque nós temos um gap aí importante da quantidade de testes, da demora na análise dos testes, inclusive, que tem melhorado um pouco. Os laboratórios públicos conseguiram ampliar um pouco a capacidade de análise diária de testes, a Fiocruz conseguiu aumentar, o Butantan aqui em São Paulo, o Adolfo Lutz. Então, assim, várias instituições, até laboratórios privados, também conseguiram aumentar essa capacidade de realização de testes e de análise dos testes, que não é só dar o teste, porque às vezes dava o teste, ficavam 16 mil testes na fila para análise no laboratório. E isso aí acabava atrasando também o diagnóstico. Então, nesses últimos tempos, eu sei que qual era a previsão que a gente tinha para no meio desse mês de abril, até 10 dias atrás, quando a gente estava acompanhando na ponta a ponta a questão dos leitos disponíveis no país. A previsão é que a gente tivesse boa parte dos estados entrando em colapso, a maior parte deles, no começo do mês de maio, né? Então, assim, isso se a gente não tivesse feito isolamento social, como foi feito em alguns estados. Então, se a gente for ver, por exemplo, em Belo Horizonte, eu vi hoje pela manhã os dados do Boletim Epidemiológico de BH, Belo Horizonte a gente teve um impacto do isolamento social na redução, sim, da curva. São Paulo começou medidas que não eram isolamento completo, mas algumas medidas de aulas, de fechamento de comércio, tal, antes da decisão da quarentena mesmo. E isso, de fato, diminuiu. A gente que está no serviço de saúde, principalmente no privado, que a gente esperava uma onda muito grande no setor privado no início, ela veio, foi uma onda importante, só que assim, você não chegou a esgotar completamente a capacidade do setor privado. O setor privado ficou cheio aqui em São Paulo e depois começou a diminuir. Então, hoje a gente, por exemplo, a gente começou a ver casos novos semana passada no hospital que eu trabalho, começou a ver alguns casos novos, mas também não tanto na velocidade que a gente viu na primeira onda, né? Isso porque a gente está falando num período de quarentena, entendeu? Então a gente vai ter casos novos, tal, mas administráveis. Você não tem, você não esgota completamente a capacidade da rede hospitalar privada. No SUS isso é diferente. No SUS é bem diferente, porque no SUS a gente já trabalha ali, o setor privado ele teve a capacidade de fazer um remanejamento dos seus leitos, dos seus serviços, desativar alguns serviços ou não. No SUS é mais complicado a gente conseguir fazer isso no cotidiano. Então, mas mesmo assim o SUS também está fazendo isso, né? Também está fazendo. A gente teve uma diminuição, a gente gravou um programa do podcast Medicina Debate com um colega nosso da equipe, que é diretor de um hospital público em Petrolina, no interior de Pernambuco, que é um hospital de referência para neurocirurgia, traumatortopedia, e a questão da quarentena mesmo, do isolamento social, reduziu drasticamente a necessidade de leitos de terapia intensiva para pacientes por trauma. Ou seja, você deu uma diminuída também na demanda por algumas outras causas, né? E isso abre espaço para você atender um pouco a questão do coronavírus. Agora, isso daí é porque a gente está tendo, de certa forma, alguma medida. A gente está sentindo impacto, na real, agora, de medidas que foram tomadas 2 semanas atrás, né? Das medidas do grau de quarentena de 2 semanas atrás. Nessa última semana e meia, que a gente já começou a perceber o nível de isolamento social cair, daqui a 2 semanas, ou seja, na primeira semana de maio, a gente pode ver um novo pico de casos aqui no Brasil. Então, assim, essa é a nossa preocupação maior hoje. Tiago, ao assistir hoje o telejornal da hora do almoço, com informações focadas aqui no Rio de Janeiro, eu assisti a seguinte reportagem, já que já não há mais vagas de leitos em CTIs no estado do Rio de Janeiro, e hoje temos em torno de 250 pessoas em uma fila de espera.
Os hospitais de campanha ainda estão sendo montados. Tem alguns que já estão prontos, mas nós ficamos naquela dependência de receber equipamentos Sim. da China, para nossa grande dependência da China, Brasil e mundo, diante de uma pandemia, ter que disputar tapas por insumos e materiais com outros países. Enquanto isso, 250 pessoas numa fila esperando por um CTI. No Rio de Janeiro, hoje, esse já é o grave cenário. E, Thiago, eu queria saber de você, qual é o perfil que você está se deparando das pessoas que estão necessitando de um leito, de um CTI? A faixa etária variada costuma, de fato, ser os mais idosos e dos que costumam se recuperar. Você teria mais ou menos uma proporção dos que entram, quantos por cento acabam conseguindo se recuperar e quantos por cento acabam vindo a falecer? Olha, a gente tem esses dados mais consolidados na literatura, né? Que a maior mortalidade, a gente tem pessoas acima de. Quanto mais da faixa etária maior, né? Mais idoso, maior o risco de morrer pelo coronavírus, mas a gente tem que ter. As pessoas acham que assim, então eu posso pegar que eu não vou morrer, mas não é assim. Porque o que acontece? A gente que está na ponta, a gente sabe que a gente está internando gente de todas as idades, certo? Então a gente interna adulto jovem, adultos jovens vão para a UTI, certo? Só isso para deixar muito claro. Adultos jovens, pacientes sem comorbidades vão para a UTI. Agora, essa semana passada, na segunda-feira da semana passada, morreu um médico de 31 anos aqui em São Paulo, que não tinha nenhuma comorbidade, então um adulto jovem. Adultos de meia idade também vão para a UTI, mesmo que não tenham comorbidades também, não tenham problema no coração, diabetes, alguma coisa do gênero. E os idosos também vão. Só que a gente vê um fluxo muito maior de pessoas de mais meia idade, adultos jovens, adultos na faixa de 40 anos, 50, por aí, internando. Só que qual é a diferença deles para os idosos? A diferença deles para os idosos é esses adultos, quando passam 2 semanas entubados numa UTI, eles têm o que a gente chama de reserva biológica. Eles conseguem passar desse período crítico e conseguir se recuperar e sair do tubo e não precisar ficar com um tempo muito maior do que 30 dias dentro de um hospital e sobreviver. Agora, sobrevivem com sequelas. É importante que essas pessoas saibam disso, porque assim, a gente teve, por exemplo, o nadador, o sul-africano, o campeão olímpico de natação sul-africano, o cara saiu do hospital, ele, veja, capacidade pulmonar melhor do que esse cara não conseguia andar um quarteirão que não cansar, sem cansar. Um campeão olímpico, entendeu? Da mesma forma, eu tive pacientes de 50 anos, 45 anos de idade, sem comorbidades ou só hipertenso leve, que a gente nem considera hipertensão hoje mais uma doença, né? Na medicina, a gente considera hipertensão hoje como um fator de risco secundário, que o que importa são os desfechos cardiovasculares. Então, eu tive paciente hipertenso, por exemplo, de 40 e poucos anos de idade, que vai fazer hemodiálise pro resto da vida, entendeu? Então, não é uma coisa assim, eu não tenho chance de morrer. Claro que tem. Ou claro que tem chance de ficar muito ruim, de conviver a vida inteira com sequelas na sua saúde. Agora, os idosos não. As pessoas que são mais idosas, elas têm um risco maior de não aguentar esse tempo de tratamento intensivo. Porque esse tempo de tratamento intensivo, a gente não lida só com o coronavírus, né? O paciente que vai para um ambiente de UTI, é internado por conta disso daí, eu trouxe até umas imagens agora, Leandro, posso mostrar essas imagens aqui? Por favor. Então, eu trouxe até umas imagens aqui em relação a essa questão, só para as pessoas verem como é a evolução do... Tá conseguindo ver a minha tela aqui? Sim, sim. Bom, isso aqui é uma revisão de imagens do Jornal Coreano de Radiologia. Veja, a parte preta é a parte do pulmão que é saudável, só para vocês terem essa ideia. A parte preta, olha aqui como as lesões podem chegar, assim, consumindo praticamente todo o pulmão. São lesões impressionantes, que isso aqui enche o pulmão de líquido, né? O pulmão, a pessoa fica ali com um processo inflamatório importante, enchendo ali os alvéolos de líquido e a gente não consegue ventilar essa pessoa. E aí essas lesões desse jeito, um processo inflamatório importante no pulmão, ele pode acarretar, olha isso aqui são pacientes diferentes, no primeiro dia de chegar no hospital e aqui no 20º dia. A lesão melhora no longo prazo, mas veja que ficam sequelas, está vendo aqui, ó, 32 dias depois do caso, depois da pessoa ter chegado,
veja que ainda ficaram sequelas aqui. Isso aqui, essa partezinha branca, isso aqui não era para existir o pulmão normal, era para ser todo pretinho aqui, né? Que é um pulmão normal, sem nenhum tipo de sequela. Então, a gente veja que essas setinhas mostram onde ficam as sequelas do pulmão da pessoa, mesmo depois de 30 dias da apresentação, da apresentação não, de que a pessoa foi para o hospital, né? Porque quando ela chega aqui, a apresentação, os sintomas já começaram um tempo atrás. Então, eu mostro essa tela para vocês aí para chamar a atenção de que os jovens podem não morrer, mas eles podem sair com muitas sequelas. A literatura mostra para a gente já em torno de 20 a 30% de sequelas pulmonares entre os pacientes sobreviventes do Covid, né? É um número muito alto, não é um número pequeno. E é um número que os sistemas de saúde vão ter que se adaptar para lidar depois da pandemia. Então, o nosso sistema de saúde, depois que a gente sair da pandemia, ele não pode ser do tamanho que era hoje, antes da pandemia. Ele não é só fazer hospital de campanha e depois desativar o hospital de campanha. A gente vai precisar que os sistemas de saúde, do público e o privado, mas fundamentalmente o nosso sistema de saúde público, ele se adapte a isso. Porque para o sistema de saúde privado, a Covid não será uma doença rentável. Ainda tem esse detalhe. Porque é uma doença que demanda um tempo de internação longo. É uma doença que demanda um tempo de internação longo. Óbvio que agora, né, toda a comoção, essa coisa toda, mas eu quero ver até onde vai a benevolência do setor privado de saúde do Brasil com essa doença, porque são pacientes que passam muitos dias internados. E aí você vai voltar a ter aquela briga de glosa entre pacientes, entre operadoras de saúde e os hospitais que não são de rede própria de plano de saúde. Nós vamos enfrentar situações completamente novas na saúde privada aí em relação à Covid, e na saúde pública a gente vai precisar muito de ampliar não só a capacidade de leitos, mas a capacidade de rede ambulatorial de cuidado, seja na atenção primária, fortalecimento da atenção primária, seja reabilitação com fisioterapia, por exemplo. A gente vai ter pessoas que vão precisar de fisioterapia respiratória depois que tiverem o Covid, né? Porque senão vão ser pessoas que vão ser cronicamente usuárias de oxigênio, por exemplo, e o sistema de saúde não vai dar conta de fornecer oxigênio domiciliar para essa quantidade de pessoas que vão precisar. Então, meu amigo, a gente está diante de uma situação que é completamente e absolutamente nova, completamente e absolutamente ímpar na nossa história, que ela vai ser um ponto de inflexão para o que a gente vai desenhar de sistemas de saúde depois que a pandemia acabar. E aí, deixando o recado para os jovens, que é o que eu trago em relação à questão a questão das imagens aí, é isso, assim, olha, você pode sair com lesões importantes, isso aí não é só no pulmão, não. Assim, imagina que é um jovem, uma pessoa de 40 e poucos anos, ter 3 vezes por semana fazer hemodiálise, conviver com um catéter aqui, conviver com um risco muito maior de morte, porque quem é paciente renal crônico já tem um risco maior de morrer, que é enorme, é o paciente que é suscetível a muito mais infecções, quando pega infecções muito mais graves. Então, as consequências no longo prazo do Covid para quem sobrevive são muito importantes. Então, é importante que as pessoas saibam que o que melhor que a gente pode fazer agora é respeitar a quarentena e diminuir essa curva de contágio, para que todo mundo que precise, você deu o dado aí do Rio de Janeiro, que eu não tinha esse dado mais novo do Rio, eu só sabia de quantos leitos vai ter no hospital de campanha, mas não sabia que já tinha 250 pessoas na fila de espera, por exemplo. Veja qual a situação. Pernambuco, que é o meu estado, estou acompanhando de perto também, apesar de morar aqui em São Paulo há 6 anos, mas lá em Pernambuco eu sei muito bem que tem a gente quase está todo dia praticamente trabalhando no limite. Ali chega dia que tem 100 pessoas na fila de espera, mas no outro dia consegue reorganizar alguma coisa e consegue acolher essa galera. E aí, assim, mas está trabalhando no limite. O hospital de campanha que está abrindo lá em Recife também já vai chegar para também trabalhar no limite. Então, a gente precisa oferecer serviço de saúde para essas pessoas na fase aguda, o melhor que a gente puder fornecer, para diminuir o impacto também, o custo de vidas que a gente vai ter no longo prazo por conta das consequências da Covid. Muito importante, Thiago, você trazer esse cenário de que mesmo curado pode trazer sequelas, inclusive nos jovens. Eu fico aqui imaginando esses jovens em empregos precarizados, por exemplo, esses entregadores de comida, que pedalam horas numa bicicleta. É necessário ter um fôlego para você fazer esse tipo de trabalho. Imagine Claro. depois como é que um jovem desse vai voltar para esse trabalho sem qualquer direito trabalhista e com o pulmão comprometido. Como é que ele vai poder voltar a fazer as entregas e ter o ganha-pão dele? Exatamente. Como você disse no início, é um cenário atípico, é uma doença que atinge toda a sociedade, né? Todo o sistema de saúde. É um cenário assim bem assustador.
E, mais uma vez, a importância do fortalecimento da atenção primária, né, Tiago? Você acaba recebendo os pacientes já em estado grave, né, que ao ter que submeter a um CTI, a um TI, mas é óbvio que se a gente tivesse uma atenção primária fortalecida, a gente poderia facilitar em muito o seu trabalho num cenário pré-Covid e ainda mais nesse cenário pós-Covid, com pessoas que vão, infelizmente, ter que conviver com sequelas, muitas delas que, por vezes, poderiam ter se contaminado e não ter tido nenhuma comorbidade antes desse período que a gente está vivendo agora. Tiago, eu quero fazer uma pergunta para você agora a respeito de tratamento. Quais são o tratamento que está sendo preconizado? O que vocês estão aplicando? Eu queria saber qual a sua opinião sobre esse debate em relação a tal hidroxicloroquina? Vocês estão fazendo uso disso? Porque para a gente aqui do lado de fora, digamos assim, está um mistério, né? Uns defendem, outros não. Tem sequelas tem reações adversas que são trazidas por esse medicamento. Algumas pessoas que falam sobre o uso de vitamina C, vitamina D. Quero saber sua opinião como profissional. Olha só, em relação ao tratamento, é bom deixar claro já de largada, não há nenhum tratamento para a Covid-19, ponto, certo? Então, assim, de largada, dizer isso para as pessoas, não há nenhum tratamento. Não há nenhum tratamento, vírgula, específico para a Covid, mas há tratamentos. Qual é o tratamento que a gente faz quando o paciente chega com a Covid? É sair dando cloroquina? Não. A gente vai dar medidas de suporte, oxigênio complementar se esse paciente precisar, evitar que ele vá para um tubo, se for o caso, a gente oferecer ventilação não invasiva, catéter de alto fluxo, se precisar entubar, intubação é um tratamento também, porque a gente está protegendo e dando pressão positiva para a via aérea, para ventilar melhor esse paciente, evitar que ele retenha CO2, que faça uma acidose respiratória no sangue, e aí essa acidose respiratória induz uma parada cardíaca. Então a gente salva pessoas, também é um tratamento. Entubar a pessoa é um tratamento. Fornecer hemodiálise, se essa pessoa precisar, também é um tratamento. Dar antibióticos para essa pessoa, porque boa parte das vezes o paciente do COVID, ele não tem só o COVID, ele apresenta também infecção secundária bacteriana, a gente troca antibióticos, fazer isso tudo também é um tratamento. Então, a gente tem muito tratamento para fazer para o COVID, mas nenhum que seja específico para o vírus ainda. Essa questão do debate da cloroquina, desses outros medicamentos, infelizmente, houve uma politização muito grande por parte do Trump e por parte do Bolsonaro aqui no Brasil em torno da cloroquina, o que era para ser um medicamento que pudesse até ser promissor, mas que ia ser testado em estudos clínicos adequados, ele virou uma boia de salvação para governos populistas de direita no mundo. Então, assim, essa é a grande questão. A cloroquina ela não era para ser politizado o debate em torno da cloroquina. Quando a gente está falando de ciência, a gente tem um método científico. Então, esse método científico de a gente ter estudos clínicos com bons dados, estudos clínicos que sejam revisados pelos pares, estudos clínicos que respeitem os preceitos de ética, de bioética e que respeitem os preceitos científicos básicos, né? De a gente só poder provar uma coisa se a gente tiver um estudo que seja robusto o suficiente que ele possa ser replicado depois. Porque não adianta nada eu fazer um estudo aqui na França com 25 pacientes, com o método da minha cabeça, que não respeita em nada os preceitos da metodologia científica, e depois a gente vai ver que esse estudo, quando é replicado nos Estados Unidos ou no Brasil, por exemplo, você não tem os mesmos achados. Por isso que a gente tem que ser tão rigoroso com metodologia científica. Porque a metodologia científica garante que qualquer pesquisador do mundo que tentar replicar aquele experimento em outra população pode encontrar os mesmos resultados. Então, é por isso que a gente precisa de estudo de maior fôlego. Então, a cloroquina, na verdade, ela é um medicamento que já é antigo, que já é muito conhecido. Aqui no Brasil é muito usado para o combate à malária, principalmente no norte do país, mas é em curto espaço de tempo, 3 dias o tratamento que se faz para a malária. E pacientes que usam cronicamente ela, usam por conta da artrite reumatoide, do lúpus. Então, a gente conhece a cloroquina e a gente sabe também que ela é uma droga suja. Não é uma droga limpa, não é uma droga que tem poucos efeitos colaterais. É uma droga que tem vários efeitos colaterais. Só que a gente usa ela numa situação, num contexto,
em que o efeito colateral, ou seja, o risco de usar aquele remédio, ele é menor do que o benefício que aquele medicamento pode dar. Então, se o risco é menor que o benefício, a gente pode indicar esse tratamento. E é isso que acontece nessas outras doenças. Na Covid-19, nós não sabemos se o risco é maior do que o benefício. Pelo contrário, os estudos razoáveis que a gente tem hoje no mundo, os estudos que tiveram, passaram para a avaliação dos pares, ou estão em avaliação por pares, mas pelo menos a metodologia é uma metodologia decente, eles mostram que não tem benefício a cloroquina. Então, a gente tem 2 estudos, um brasileiro, que é o da Fiocruz, com o Instituto de Medicina Tropical do Amazonas, e um instituto do Hospital dos Veteranos dos Estados Unidos, que ambos mostram a toxicidade de doses mais altas da cloroquina e um não benefício entre a dose, né, habitual liberada pelo FDA, que é o Food and Drug Administration dos Estados Unidos, e que é a dose que a gente usa aqui no Brasil, que o CFM liberou para uso nos hospitais. Essa dose menor até, que é a dose que a gente pratica aqui no Brasil, não mostrou benefício de mortalidade nem de taxa e de tempo de internação e tempo de intubação. Ou seja, se você não tem benefício, significa, bom, esses 2 pacientes estão aqui, tem um paciente que está com Covid e outro que está com Covid. Se eu der a cloroquina para esse aqui não vai se recuperar antes desse, esse daqui não vai sair do tubo antes desse aqui, não vai diminuir a quantidade de tempo de internação total do que esse outro, e também não vai morrer menos do que esse. Então, para que eu vou dar cloroquina para esse cidadão? Porque ao dar cloroquina para esse, enquanto os dois têm um risco equiparável, se eu der cloroquina para esse, eu aumentei o risco desse daqui de ter arritmia, de ter problema hepático, entendeu? De ter os efeitos colaterais que a cloroquina ela coloca para a gente. Então, hoje, os estudos que a gente tem, que assim, pelo menos o pouco de estudos que a gente tem, eles não permitem que a gente tenha qualquer conclusão cientificamente embasada para o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina, que é o análogo menos problemático, mas também assim, mas mesmo assim com bastante problema. Então, a gente ainda não tem. A posição recente liberada pelo Conselho Federal de Medicina, ela envergonha a comunidade científica, na verdade. Que agora, dessa semana, que o CFM já tinha liberado dentro de uma situação de pandemia. Você vê, o HC da USP, por exemplo, o Hospital de Clínica da USP, que tem mais centenas de leitos de terapia intensiva agora no combate ao Covid, não é permitido o uso de hidroxicloroquina nas UTIs da USP. A doutora Rô, que é a chefe da UTI da moléstias infecciosas lá, deu uma aula recente agora no CREMESP, colocando justamente isso, e a gente vê isso na prática, entendeu? Lá nesse hospital e em alguns outros hospitais, né, que não caíram nessa hype da cloroquina, não está se praticando esse uso da cloroquina, e as taxas de mortalidade é equiparável com os outros hospitais que estão usando, entendeu? Então, assim, a gente, quem está no cotidiano, quem está na linha de frente, não está vendo esse benefício. Aí o pessoal vai dizer, mas não tem um hospital que um monte de gente saiu curada e todo mundo tomou cloroquina. Mas se você dá aquele remédio para todo mundo, você não vai saber se foi o remédio ou se não foi. Se todo mundo toma aquele mesmo medicamento naquele hospital, você não vai saber se foi aquele remédio que melhorou ou não. Entendeu? Agora, a gente está vendo arritmias. Na UTI privada que eu trabalho, por exemplo, eu vi 2 casos, não da arritmia em si, mas do que a gente chama do QT longo no eletrocardiograma, que é que predispõe até a arritmia. A gente teve que suspender a cloroquina nesses pacientes. Então, assim, não é brincadeira, não é remédio, não é uma coisa assim, porque Bolsonaro falou, vamos sair tomando aqui. Não, isso aí é irresponsabilidade. Ele já está sendo irresponsável com tudo no que se diz respeito a essa pandemia, e essa questão da cloroquina aí, ela é apenas a cereja do bolo, até porque esse governo nunca ligou para a ciência, não é agora que vai ligar. Em relação à questão dos outros tratamentos, Leandro, a gente tem vários trials, vários grandes estudos sendo conduzidos no mundo inteiro, tentando descobrir qual é o medicamento e, obviamente, as pesquisas em torno da vacina, mas a vacina deve demorar em torno de um ano e meio no máximo aí, quer dizer, no máximo não, no mínimo, né, entre um ano e meio, para que essa vacina seja descoberta. Mas, assim, a gente tem alguns medicamentos que são relevantes aí à pesquisa em torno dele. Por exemplo, o Remdesivir. Né? O Remdesivir é um dos medicamentos, é um antiviral saiu numa revisão do JAMA recente agora, que é o Journal of American Medicine, de medicina interna, perdão, dos Estados Unidos, que ele aponta o Remdesivir como dos tratamentos que estão sendo pesquisados, o que é o mais promissor. Mas mesmo assim,
Não é para ficar de hype, agora vamos todo mundo tomar um Remdesivir, né? Isso é importante dizer para quem está ouvindo a gente, porque a gente teve um caso aqui, esse caso está circulando muito, o caso do médico que morreu aqui em São Paulo, que eu não vou falar o nome dele, até porque eu nem conheço, mas o que a gente sabe é que esse colega, ele tomou tudo que está se pesquisando em casa. O colega tomou cloroquina, ele tomou antiviral, ele tomou corticoide com claritromicina, que tem o pessoal do Vila Nova Star, que saiu fazendo uns vídeos aí dizendo que estava salvando o paciente com isso aí. Chegou a tomar anticoagulante, chegou a tomar um monte de coisa em casa. E achando que estava se tratando. É médico, estou me tratando, tal, ok. E não procurava o serviço de saúde. Entendeu? Resultado, ele só piorou e aí demorou aí para o serviço de saúde e quando chegou, já chegou num estado muito grave e veio a falecer, infelizmente. Então, assim, tá rolando vários áudios, inclusive, em relação a essa questão. Eu não vou expor nomes aqui, obviamente, porque não é o caso, mas fica o recado para a gente, que esses medicamentos, eles não estão alterando muito essas taxas de mortalidade. Um medicamento que a gente tem visto que tem diminuído um pouco, sim, alguns riscos, são os anticoagulantes. Mas esses também ainda carecem de estudos, né? Esses ainda carecem de estudos, mas o anticoagulante é porque a gente tem percebido que a doença ela induz a um estado de hipercoagulabilidade. O sangue ele fica coagulando muito mais fácil. Não é só a infecção como uma gripe que ataca pulmão e cria uma pneumonia viral. A gente tem um processo de coagulação intravascular que é muito importante e que a gente vê muitos pacientes evoluindo para embolia pulmonar e morrendo por embolia pulmonar. E não necessariamente pelo Covid agora, mas por uma embolia pulmonar. Então, assim, a gente tem percebido que a administração de anticoagulantes tem ajudado a melhorar um pouco o quadro desses pacientes. Mas veja que eu estou falando de uma consequência de um elemento da doença. Então, assim, faz parte de um globo de tratamento, mas não é uma cura. O anticoagulante não é cura, só vai ser usado para casos bem específicos, de pacientes com maior gravidade, com um marcador de acordo com a Academia Americana, de 5.000 do dedímero, 3.000, perdão, do dedímero, que é um exame que a gente faz em alguns lugares, e nem todos os lugares têm esse exame para ser feito. Mas a gente tem usado e tem visto algum benefício na prática, diferente da cloroquina, inclusive, entendeu? Então, do ponto de vista do panorama de tratamento, é isso, a gente precisa esperar a ciência. Então, assim, se espera que até o final desse mês de abril, ainda nessa próxima semana que vai entrar, a gente possa ter já os primeiros resultados preliminares dos estudos dos maiores ensaios clínicos que estão sendo desenvolvidos em torno da cloroquina. E lembrar que é um medicamento que assim, deve ser usado, se for usado, apenas em hospital, né, onde possa se monitorar. Acho uma irresponsabilidade e muitos médicos também assim, estão muito temerosos de assumir a nova postura de um parecer, na verdade, do Conselho Federal de Medicina, que o Conselho Federal de Medicina autorizou o uso da cloroquina fora do ambiente hospitalar, mas não recomenda. Veja como é a contradição, né? A gente autoriza, mas não recomenda, entendeu? Então eu recomendo, meus colegas, não usem, certo? Você pode até estar autorizado pelo Ministério da Saúde, mas não usem, porque ao usar é você que está assumindo o risco, você e o paciente que estão assumindo aquele risco lá, entendeu? Não é uma recomendação. O Ministério da Saúde ter autorizado o uso diante dessa pandemia não é garantia nenhuma de que isso também não venha a reverter como problemas para sua carreira depois. Tiago, essa história, para mim, assim, na minha visão da hidroxicloroquina, tá me lembrando muito aquela outra história da fosfoetanolamina, você lembra? Com certeza. Aí teve o mesmo Todo protagonista, né? isso, fez todo um discurso político da cura para o câncer, é, as academias, a Anvisa, todo mundo se posicionando contrário, fizeram política, aprovaram no Congresso o uso, e no final das contas, quando se fizeram a pesquisa clínica, viu que não era bem assim, né? As pessoas, mais uma vez, fazendo política diante de algo tão grave que é a saúde da população. Tiago, você, como disse no início, tem trabalhado bastante. Acredito que você esteja longe da família, longe dos amigos, muitas noites sem dormir, cansado, abalado mentalmente. E eu queria saber de você como você encara essas manifestações que têm ocorrido contra o isolamento. Acredito que você já deva ter esbarrado com alguma delas, caravanas de carros.
pessoas defendendo o governo, dizendo que isso é teoria da conspiração, que estão querendo acabar com o governo, e você, profissional da saúde, sendo afetado diretamente por isso, e devido a toda essa pressão, mobilização, já vemos alguns governantes falando em afrouxar o isolamento, mesmo sem a devida testagem em massa da população. Então, eu queria saber a sua opinião em relação a isso e ainda sobre esse discurso de ou saúde ou economia. Veja, primeiro, de trás para frente, não existe essa dicotomia entre saúde e economia. É importante que a gente já coloque isso desde o início. Há um artigo que revisa como foi a resposta de várias cidades norte-americanas diante da crise da gripe espanhola, por exemplo, e as cidades que melhor tiveram uma resposta de reativação da economia no pós-pandemia foram as cidades que foram mais severas nas medidas durante e antes da pandemia. Cidades que conseguiram preservar mais suas pessoas vivas para depois que a epidemia baixasse a temperatura, retomasse a economia com força. Se você perder um monte de gente nesse caminho, meu amigo, você está perdendo força de trabalho. Isso é tão burro, até do ponto de vista capitalista. Se você vai perder força de trabalho para o futuro, é porque o problema é que o pensamento burguês ele é um pensamento muito curto-prazista. Se a gente tivesse uma burguesia minimamente mais inteligente, saberia que a gente precisaria para o nosso país, para ativar a indústria, ativar o consumo interno, perder o mínimo possível de pessoas durante esse processo, para que a gente tenha a força de trabalho depois de que a crise passar. Assim, que a gente tenha força de trabalho. O problema é que a nossa burguesia, além de ser curto-prazista, ela é cruel, porque ela sabe que a gente já vivia com a taxa de desemprego muito grande no Brasil, com exército de reserva muito grande. E aí acaba que já conta com, vai morrer, mas vai ter outra pessoa para suprir o lugar. Né? Então, assim, isso daí é um pensamento muito cruel que a elite da gente tem aqui no nosso país. Bom, em relação à questão dessas carreatas, eu até me manifestei no Twitter recentemente aí, por conta dessa questão, estava saindo de um plantão no hospital público, na frente de um dos hospitais, praticamente na frente de onde estava tendo uma das carreatas que passaram aqui em São Paulo, e estava indo de plantão para um hospital privado que eu trabalho. Na verdade, estava emendando 36 horas de plantão de UTI, porque eu estava cobrindo um colega que caiu doente do coronavírus, né? E não tinha mais gente na escala, e eu ia ter que cobrir esse colega. Eu saí de um hospital para o outro, e eu não, óbvio, foi 7 horas da manhã, não tinha ninguém na rua, mas quando foi mais tarde, quando eu vi as notícias na televisão, passando na frente do hospital, que eu tinha saído pela manhã, cheio de paciente de coronavírus, cheio de gente morrendo praticamente, a gente fica desgostoso, fica frustrado. É aquilo do início da nossa conversa. Não é possível, cara. Entendeu? Não é possível que a galera esteja fazendo uma coisa como essa, assim, não tem nem energia. E eu não tinha mesmo, porque eu estava morrendo de cansado, de sono, completando quase naquela hora, já ia completar 24 horas de plantão, morto de cansado, mas, assim, e aí? Eu acabei manifestando no Twitter até, assim, né, colocando justamente isso, que é uma imbecilidade sem tamanho, né? E é uma imbecilidade, é uma negação da ciência ou um desprezo pela vida, né? Ou tudo junto, né? Ou às vezes tudo junto e misturado, que não é uma coisa ou outra, é tudo junto, porque essas pessoas aí são a escória da sociedade, isso eu posso falar com toda certeza. Pessoas que tiveram manifestações como essa são, sim, a escória da sociedade, porque não tem o mínimo de empatia com o sofrimento dos outros, das milhares de famílias que já perderam pessoas. A gente já tem mais de 3 mil mortos no Brasil hoje. Mais de 3 mil. Quando teve aquelas carreatas, já tinha mais de 2 mil mortos no Brasil. Então, assim, é uma coisa que a gente não consegue... mais de 2 mil, não, tem mais de 1.500, eu acho. Mas mesmo assim, a gente não consegue digerir, sabe? Tamanha a canalice dessas pessoas de estarem em manifestações desse tipo. Tiagão, indo aqui em relação às datas, a China enviou um alerta à Organização Mundial de Saúde no dia 31 de dezembro sobre a Covid. A Itália havia registrado os 2 primeiros casos no dia 31 de janeiro. No dia 16 de março, por iniciativa de alguns governadores,
a gente já começou a fazer o tal isolamento. E só no dia 23 de março, o governo decidiu restringir a entrada no país de turistas oriundos de países que já tinham emitido alerta. Lembrando que, coincidência ou não, o primeiro caso de Covid aqui no Brasil só foi notificado um dia após o término do carnaval. Acaba que a gente tem que conviver com a falta de transparência nas informações nesse país, mas com base no que chega até a gente, queria saber a sua opinião. Você acha que houve um certo atraso por parte das nossas autoridades para tomar as medidas restritivas? Mas não tenho dúvida. Houve um atraso e esse atraso diz respeito ao tipo de governo que a gente tem, né? O que a gente teve, e assim, para nossa sorte, durante um tempo nessa pandemia, a gente teve o Ministério da Saúde que não era terraplanista. Então, só isso já é um ganho para a gente que a gente teve durante um tempo, porque agora o novo ministro da Saúde ele está mais para ser um capacho mudo de Bolsonaro do que qualquer outra coisa. Mas o que a gente teve foi isso sim, a gente teve uma demora na resposta, principalmente nos estados que tiveram os primeiros casos. Aí eu estou falando de São Paulo e Rio de Janeiro. Veja, São Paulo, mesmo quando São Paulo adotou as medidas de quarentena ou começou de isolamento social, São Paulo ainda era tímido no controle de portos e aeroportos. O controle de aeroportos, por exemplo, em São Paulo, veja, depois que você teve o primeiro caso, que você ainda estava na fase de tentar conter a doença, que é a fase de contenção, você tem que ter medidas extremamente rígidas nos aeroportos. Extremamente rígidas. Ainda mais em aeroportos como Galeão, o aeroporto como Galeão, no Rio de Janeiro, e aeroportos como lá em Guarulhos, como é o nome do aeroporto, rapaz? É o Cumbica, né? Não, Galeão Cumbica é Rio de Janeiro. Congonhas? Congonhas não é internacional. Congonhas não recebe voo de fora. Congonhas recebe voo, é mais interno. Guarulhos, o aeroporto de Guarulhos e o aeroporto o aeroporto que é em Guarulhos, que tem um nomezinho lá. O aeroporto de Guarulhos e o aeroporto do Rio, o Galeão. Então, esses dois aeroportos, a gente que são grandes. E Ceará, veja, por que o Ceará hoje está pipocando caso? Ceará, por quê? Porque o Ceará ele é um hub de voos internacionais também. Entendeu? A Fortaleza é um hub de voos internacionais. Então, a gente precisava que essa cidade, que tem mais pessoas vindo do resto do mundo para cá, e essa doença foi importada para o Brasil pela classe média e pelos ricos, é importante que se diga. Então, assim, esses aeroportos tinham que ter um controle muito rigoroso de quem entra. Então, fazer testagem de temperatura, de repente fazer testagem de suave na boca, de rastreio para essas pessoas precisavam fazer em todo, né? Pegava uma amostra de passageiros e fazia isso, entendeu? Demorou-se muito a tomar esse tipo de medida aqui no Brasil, e isso daí ajudou, não se seguia muito os pacientes que eram sintomáticos, que voltaram de voos. Então, assim, a gente teve um leque aí de acompanhamento desses casos que pode ter nos custado muito, entendeu? Que pode não, que já está nos custando muito. Nós estamos falando de mais de 3 mil mortes no Brasil já. Então, a gente já matou no Brasil, a Covid já matou no Brasil mais pessoas do que mata em um ano por gripe aqui. Né? Então, isso é importante que se diga. Então, a gente tem, Leandro, teve um atraso muito grande por parte das autoridades, principalmente porque você tem um embate entre o Ministério da Saúde, que tinha alguma razoabilidade técnica, com o presidente Bolsonaro representando a elite econômica, né? Então, assim, você tinha um embate aí, a nossa resposta a essa pandemia sempre foi uma resposta muito modulada pelos interesses da elite econômica. E agora, mais ainda, agora é a própria elite econômica que está dando a resposta. Então, assim, é assustador. Eu tenho dito ultimamente, desde a última semana, que a nossa esperança está no Pacto Federativo. Eu vou emoldurar a parte da Constituição que fala do Pacto Federativo, colocar aqui na minha casa, porque é ela que está salvando a gente. Porque se não fosse a resposta dos estados, das secretarias estaduais de saúde, dos governadores, das secretarias municipais, minimamente razoáveis que estão tendo em vários estados, se a gente dependesse do governo federal, a gente estava com uma situação muito pior. Se a gente dependesse do governo federal, a gente estava numa situação muito pior. Enfim, é uma situação que é muito assustadora, mas nosso papel é estar lá na linha de frente, fazendo esse embate
de ideias aqui, colocando essas ideias aí também para expor para as pessoas aí a gravidade, pedir para elas que fiquem em casa. E é isso. Eu acho que nosso papel é esse e a luta política vai continuar depois para um fortalecimento do Sistema Único de Saúde, para que a gente tenha aí, se for necessário, ainda durante essa pandemia, uma regulação única de leitos de tanto o setor público quanto o setor privado, porque uma vida de uma pessoa que paga plano de saúde não vale mais do que de uma pessoa que não tem plano de saúde. Então, se chegar no momento que a gente tiver um colapso do SUS de fato, e o setor privado estiver com leito sobrando, não tem conversa, não tem que ter conversa. A gente tem que ter uma regulação única desses leitos para que as vidas sejam iguais, sejam tratadas de formas iguais. Era isso, Leandro, que eu tinha para comentar com vocês hoje. Sem dúvida, Tiago, é muito triste como profissional da saúde, como cidadão, ver que enquanto a população sofre, adoece, as nossas lideranças políticas, ao invés de fazer um trabalho conjunto, coordenado, alinhado, estão se cotovelando, já almejando as eleições de 2022. Isso é muito triste. Ontem tivemos uma live aqui onde eu conversei com lideranças comunitárias e foi até colocado em questão que aqui no Rio de Janeiro o bairro que tem o maior número de casos confirmados é a Barra da Tijuca. E sendo que o bairro vizinho, a comunidade da Cidade de Deus, quando você olha os números de casos confirmados, é um número muito baixo, muito assim distante, em comparação com a Barra, que é o bairro vizinho. Lembrando que a Cidade de Deus ela exporta a mão de obra barata para a Barra da Tijuca. Então, são faxineiras, são porteiros, muitos desses profissionais essenciais que continuam a trabalhar e a estar lá se contaminando por novo coronavírus e, por vezes, ao retornar para sua casa, quando adoecem, vão se direcionar a uma unidade de saúde e acaba não tendo o diagnóstico devido e vai para a conta da subnotificação. Hoje pela manhã, um amigo meu entrou em contato comigo dizendo que estava se sentindo mal. Eu falei, vá a uma unidade de saúde pública perto da sua residência. Ele foi a uma UPA. E chegando lá, Tiago, ele me informou que não havia qualquer organização. Simplesmente quem dava entrada era obrigado a esperar sentado nas cadeiras, todo mundo misturado. Não havia filtro, não havia separação, era apenas um médico para atender todas as demandas, independente do que se tratasse. Infelizmente, é esse cenário que a gente está se deparando. Ao longo da conversa, eu compartilhei com você a notícia que, enquanto a gente está conversando, há 250 pessoas numa fila esperando por um leito de CTI. Então, enquanto a população agoniza, suplica por atendimento, os nossos políticos estão de olho nas eleições. Tiago, eu sei que você tem um teto, você já está indo para o seu próximo plantão. Uhum. É sempre um prazer estar com você. A cada comentário que você fazia, me vinha à mente mais 3 perguntas, mas infelizmente não é possível. Mas o canal está aqui aberto, havendo disponibilidade de tempo e interesse da sua parte, a gente pode fazer novas conversas. Eu acredito que as pessoas gostaram muito. Esse vídeo vai ficar disponibilizado no nosso canal. E agora eu deixo esse tempo para você encerrar com as suas considerações. Fica à vontade, meu amigo. Não é isso, é aquilo que eu falei já nessa última intervenção aí. Eu acho que agora a gente tem a tentar manter o mínimo de serenidade. Nós, profissionais de saúde, a gente não é herói, nós não somos heróis. Heróis são as pessoas que estão conseguindo cumprir as riscas, a risca, as recomendações dos profissionais de saúde em casa, ficando em casa, se mantendo na quarentena, adotando as medidas de higiene, não indo para carreatas da morte, né? Então, assim, heróis são... A gente tem que lembrar que isso tem que ser uma resposta social, uma resposta coletiva. Ninguém ganha essa batalha sozinho, nem profissional de saúde ganha essa batalha sozinho. Se a sociedade não estiver junto, não tem batalha vencida. Eu costumo dizer para os meus alunos, que eu sou professor de residência médica, que quando a gente está falando da atenção primária, a gente não consegue resolver a atenção primária só da porta para dentro da unidade básica de saúde. E eu falo a mesma coisa agora para a Covid. Nós não vamos vencer a Covid da porta para dentro dos hospitais.
Não vamos. A gente vai vencer a Covid da porta para fora, é uma doença que se vence no território, é uma doença que se vence com a cooperação da sociedade. Quanto mais a sociedade brasileira ela cooperar, mais a gente vai conseguir vencer. E aí é um esforço de todos, porque todo mundo tem que fazer um esforço. E aí é um esforço da pessoa que deixa de ir para o parque, que deixa de viajar, que deixa de ver seus entes queridos, que deixa de ver seus pais, seus familiares. Eu estou sem ver meu filho desde do começo do mês de março, já. Isso me dói muito, assim, dói muito para ele também, meu filho que mora em Minas Gerais, mas, assim, infelizmente, a gente tem que se proteger nesse momento. Então, é isso, eu queria só deixar esse recado e vamos junto, vamos com força que a gente vai conseguir superar essa daí no final. Obrigado, Leandro, pelo espaço, obrigado a todo mundo que assistiu aí. E aí, quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais, eu estou lá no Medicina em Debate, no podcast Medicina em Debate, no Twitter, a gente tem um perfil do Twitter também, e no meu Twitter lá, o Silva Thiago HS, que a galera ali já me conhece lá pelo Twitter. Valeu, Leandro, obrigado, viu? Tá ótimo, Thiago. Um imenso prazer estar com você. Obrigado para você que ficou até agora assistindo a gente. Como eu já disse, o vídeo está disponível no canal. Forte abraço e fique em casa. Valeu, fique Tchau. em casa. Tchau, tchau.